muito bom poder estar aqui novamente falando sobre um tema que é tão caro para a Federação Nacional dos Enfermeiros e para o Fórum Nacional da Enfermagem, porque nós, mais do que todos os outros, vivemos a pandemia na pele, né? Estávamos na linha de frente, os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, perdemos um grande número de profissionais. A gente não pode esquecer desse fator. Fora aqueles trabalhadores e trabalhadoras que sofreram sequelas por conta da Covid-19 e que, inclusive, até o presente momento, a gente ainda não tem o mapeamento desses profissionais. Quero aqui aproveitar para dizer que nós temos solicitado em todas as reuniões da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS que o Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério do Trabalho, faça esse mapeamento desses profissionais que tiveram sequelas, porque nós precisamos traçar ações políticas que protejam esses trabalhadores, que pensem na forma como eles estão hoje no local de trabalho, se conseguiram se readaptar ou não, enfim. Existem diversas causas diversas consequências que nós precisamos trabalhar em conjunto com o governo brasileiro e que nós temos cobrado veementemente. Quero aproveitar para cumprimentar a professora Deise, pedir desculpa pelo meu atraso, o Pedro, que está sempre junto com a gente, da Internacional de Serviços Públicos, e na pessoa deles cumprimentar a todos que estão aí nos assistindo e que estão participando online. Eu me preocupo muito, professora, quando você fala da questão de que nós não conseguimos chegar na sociedade brasileira. E, de fato, não conseguimos. Nós sequer conseguimos chegar aos trabalhadores da saúde. Acho que um dos fatores foi o fato de que nós não conseguimos ter um processo de comunicação que dialogasse com todos os setores, né, com os setores da sociedade, inclusive com os trabalhadores da saúde, e que não conseguimos fazer com que eles percebessem qual era a importância da gente conseguir alterar o tratado, né? E aí nós conseguimos, acho que foi um avanço as conquistas que tivemos, mas poderíamos ter ganhado mais espaço, poderíamos ter alterado mais coisas, se, de fato, a gente conseguisse ter uma comunicação mais efetiva. Acho que não é culpa nossa, acho que é culpa do conjunto como um todo, né? Incluindo o próprio governo brasileiro, que deveria estar trabalhando o tratado de uma forma mais, não vou dizer mais transparente, mas mais efetiva, né? Inclusive envolvendo outros grupos para debater aquilo que nós entendíamos que era importante. Eu me lembro que a primeira conversa com o governo brasileiro e com o Ministério da Saúde, com o Ministério das Relações Exteriores, foi solicitado pela gente, né, Pedro? Foi um sacrifício conseguir uma agenda com eles, e naquela agenda foi difícil, inclusive, colocar para eles entenderem o que é que os trabalhadores queriam de alteração, que era um tratado que não falava de trabalhadores, não falava do adoecimento, não falava das nossas preocupações, e que nós estávamos dizendo para eles, olha, se vocês não mudarem isso, os trabalhadores vão ser prejudicados, mais gente vai morrer nas próximas pandemias. Me preocupa o fato também de que nós estamos esquecidos. A gente vinha agora no caminho, inclusive conversando com um enfermeiro que nos ligou, que fez parte da assistência na época do Covid, que foi um dos que foi voluntário para teste da vacina, e ele estava dizendo, olha, hoje ninguém fala mais nada. E ninguém fala mais nada mesmo. A normalidade tomou conta novamente das pessoas e do país, e a pandemia passou e as pessoas esqueceram. Esqueceram tanto que, para vocês terem uma ideia, nós ingressamos com diversas ações de cobrança de insalubridade em grau máximo para os profissionais que trabalharam na frente do Covid durante esse período. E, inclusive, os juízes, eles dizem, não, a gente não pode declarar de pronto que, na época da pandemia, os profissionais tinham direito à insalubridade a 40%. A gente precisa, efetivamente, realizar uma perícia para depois a gente sentenciar se os trabalhadores tinham direito aos 40% ou não. Ou seja,
o esquecimento caiu na cabeça de todo mundo. E isso é um problema, porque nós sabemos que não foi a primeira pandemia e não será a última, inclusive com alguns boatos de novas pandemias chegando daqui não muito tempo. Então, acho que nós precisamos nos preparar, sim. Acho que o tratado é importante. E acho mais, né? Acho que nós precisamos debater com o governo brasileiro que não é só o tratado. Nós precisamos fazer ações efetivas internamente, dentro do nosso país, para proteger a saúde dos profissionais da saúde, os visíveis e os invisíveis, que é o que a gente discutia em outro momento, que não são só aqueles que estão na linha de frente, mas tem aqueles que estão na invisibilidade, que precisam ser vistos e protegidos. Acho que a portaria lançada pelo ministro Padilha, ela é um avanço, né? A 167 de 2025, mas entendo que faltou, dentro da instituição do grupo de trabalho para pensar em endemias, pandemias e estratégias para emergências, mas faltou atores, porque envolve especialistas, envolve o pessoal do governo, mas não envolve a sociedade civil, não envolve os trabalhadores. Eu, inclusive, fiz um ofício em nome da Federação Nacional dos Enfermeiros, cobrando do Ministério da Saúde, do ministro Padilha, que pensasse na inserção da sociedade civil e das entidades de trabalhadores, porque, quer queira ou não, todos os especialistas entendem muito de pandemia, mas quem está lá na ponta, executando as ações, somos nós, trabalhadores. E quem está recebendo as ações são as demais entidades, os usuários do Sistema Único de Saúde. Então, não adianta pensar só com especialistas, porque tem momentos que o especialista não tem a prática e a experiência de quem está na ponta. Então, é preciso, dentro dessa portaria, rever a inserção da sociedade civil, das entidades de trabalhadores, para também ajudar no enfrentamento de endemias e pandemias, porque eu entendo e acredito que aqui seja consenso que as entidades da sociedade civil são atores importantes para traçar essas estratégias. E, por fim, quero dizer que houve um avanço, né, que é a PENAIST SUS, que foi criada, que é um plano nacional para pensar as questões de endemias e epidemias, de emergência, as situações de emergência, mas a PENAIST, ela foi pensada, mas ainda está em implantação dentro do Ministério do Trabalho, dentro do Ministério da Saúde. Então, nós precisamos efetivamente avançar na implementação da PENAIST para que ela se torne uma realidade e a gente, a partir daí, comece a trabalhar, inclusive com o gestor estadual e com o gestor municipal. É isso.